Olá, curadores! Muitas meias-verdades estão sendo ditas em relação ao despertar da consciência e em relação ao ego. E isso tem deixado muitas pessoas confusas em relação a esses dois conceitos. E hoje eu estou aqui gravando esse vídeo na tentativa de desmistificar o máximo possível aquilo que eu consigo fazer. Então, nosso vídeo de hoje é sobre as armadilhas que existem no despertar da consciência e sobre o ego. E acredite, não são poucas. Então roda a vinheta. Olá, curadores! Eu sou Felipe Rodrigues e esse é um canal onde a gente fala sobre espiritualidade direto ao ponto, sem meias-verdades, sem muita enrolação. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, que é a forma com a qual eu sinto a sua gratidão, o seu amor pelo tema que é aqui tratado. E se você é novo aqui nesse vídeo, aproveita e se inscreve aqui no canal, vem ser um curador com a gente, porque o nosso grande objetivo aqui é ir em busca da nossa cura pessoal, para que dessa forma a gente consiga ajudar o planeta em todo o seu processo de cura. Hoje o tema é bastante complexo. Nós estamos falando agora sobre o despertar da consciência e sobre o ego. E existem muitas meias-verdades que são ditas e que facilitam a presença de armadilhas do ego. E pode acreditar, porque o ego é especialista em criar armadilhas para nós. Mas antes de falar sobre esses dois temas, eu preciso de contextualizar sobre a minha explicação que virá logo mais à frente. A mente humana é um universo inteiro dentro de cada cabecinha. Cada cabecinha aí tem todo o poder do universo dentro de suas próprias mentes. E por que isso acontece? Porque nós somos a visão microcósmica do macrocosmo. Ou seja, nós somos uma representação completa do universo dentro de cada um de nós. E esse universo representa de fato o grande universo que nos rodeia. A nossa mente consciente, ela representa 5% de todo o nosso potencial. Não confunda isso com o potencial do cérebro, de capacidade da mente, de raciocínio. Essa capacidade do cérebro é usada 100%. Eu estou falando de toda a capacidade, de todo o poder da nossa mente. Hoje, o nosso consciente representa 5% de toda essa capacidade. E aonde estão os outros 95%? Estão ali no nosso inconsciente, guardados e pouco acessado pela maioria das pessoas. Esse fato é muito importante para que a gente possa entender o que de fato é o despertar da consciência. Em uma explicação rápida, o despertar da consciência é quando a gente deixa de se identificar com o ego. E o que é o ego? Muita explicação é dada sobre o que o ego é. O ego é o nosso inimigo, o ego é o que nos prende à matéria, o ego é o que nos separa do outro. Tudo isso são verdades, mas são meias verdades. Porque na verdade o ego é o que nós precisamos, todos os seres humanos precisam do ego, para que a gente possa viver a experiência da matéria. O ego, na verdade, é como se fosse um programa de computador que nos faz perceber e viver a matéria. É como se fosse a Matrix, se isso faz sentido para você. Por isso, o ego é o fator principal para que aconteça o nosso despertar da consciência. Porque ele acontece quando nós percebemos que nós não somos o ego. E como que o ego se manifesta? O ego se manifesta através dos nossos pensamentos conscientes. É aqueles 5% que nós falamos agora há pouco. E ele também se manifesta com as nossas crenças limitantes, que são os enraizamentos dos nossos pensamentos dentro do nosso inconsciente. Então, por isso é que a gente tem essa falsa sensação de que acessar o inconsciente não nos levará tão longe assim, porque afinal é só uma sombra do nosso pensamento, sendo que na verdade o nosso inconsciente quer dizer muito mais do que uma sombra dos nossos pensamentos. Então, curadores, essa visão nos faz perceber que o ego, na verdade, é o nosso professor, o grande professor das nossas vidas, que vai nos levar diretamente para o nosso despertar da consciência e a nossa elevação. Mas para isso a gente precisa de colocar o ego no seu devido lugar, que é o nosso lugar de professor. Ele não é o nosso inimigo, ele não é ruim e outra, ele nunca será desfeito. Essa também é uma grande meia-verdade que é dita e espalhada por aí quando as pessoas falam de superar o ego, de suprimir o ego.
Isso, na verdade, a gente usa isso como uma linguagem de raízes e ramos, ou seja, uma forma de expressão para que a gente possa se entender. Mas, na verdade, o ego jamais será suprimido. Jamais é tempo demais, porque dentro da nossa escala evolutiva chegará um momento em que nós vamos superar de fato esse ego. Mas eu não quero nem falar sobre tempo, porque hoje o tempo também é um papel muito importante, ele tem um papel muito importante hoje aqui nesse nosso vídeo. Então, voltando à questão de superar o ego, o que acontece? Quando você tem um grande entendimento da vida, quando você começa a despertar, o seu ego caminha junto com você. Ele vai ficando mais refinado, ele vai ficando mais evoluído, ele acompanha o processo evolutivo nosso. Então, o que acontece? Quanto maior a luz, maior a sombra. E é assim, durante muito e muito tempo vai ser assim. Quanto maior a sua luz, maior a sua sombra. Porém, o seu ego vai se manifestar de uma forma sempre mais sutil, cada vez mais sutil, e ele fica cada vez mais refinado em suas armadilhas. Aquilo que nos faz, que nos tenta prender no medo, na escassez, na ignorância, na separação entre nós. E ele nos prende, por quê? Que também é outra grande questão, que a gente confunde o ego com o nosso inimigo. Tem muita gente que sente até raiva do ego, sendo que ele é o nosso professor. Mas por que ele tenta nos prender? Se a gente olhar para uma lâmpada antiga, não tão antiga assim, mas algumas pessoas não conhecem mais aquele formato de lâmpada, o que gera a luz é a resistência que existe ali nos filamentos da lâmpada. Então, quando a eletricidade passa por esse filamento, esse atrito que acontece nesse filamento é que faz com que a luz seja gerada. E essa é a verdadeira função do ego. Mas isso só é possível quando a gente coloca o ego como nosso professor, como a entidade que nos aponta exatamente aquilo que nós devemos trabalhar em nós. E ele se manifesta quando a gente aponta os defeitos dos outros, quando a gente, na verdade, tem aqueles defeitos dentro de nós. Então, essa mudança de chave, de você identificar que o ego, na verdade, é o seu professor, que aponta para você exatamente aquilo que você deve tratar, exatamente aquilo que você deve mudar na sua vida, e eu na minha, e assim consecutivamente. É dessa forma que a gente vai colocar o nosso ego como o papel de professor e tirar ele do papel de nosso inimigo. Nós não estamos aqui para lutar com o ego, nós estamos aqui para aprender com o ego. Essa é a primeira grande armadilha. E é muito interessante perceber que algumas pessoas têm sim o despertar da consciência, que é quando a gente começa a perceber que nós não somos o nosso pensamento, nós não somos aquilo que acreditamos ser, porque nós começamos a nos identificar com aquilo que não é. A gente passa a se identificar com a matéria, a gente passa a se identificar com rótulos, com padrões, e na verdade isso é uma grande consciência coletiva na qual estamos todos conectados, que nos liga um ao ego do outro. E nós não somos isso. Então, quanto mais você se identifica com coisas do tipo, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou publicitário, eu sou dentista, é muito engraçado porque você não é dentista, você não é publicitário, por aí vai. Você é algo muito maior do que isso. Mas a gente nunca parou para pensar que isso não nos gera desconforto. Dizer que eu sou isso, eu sou aquilo. Dizer que eu sou inteligente, ou que eu sou isso ou aquilo. Gente, isso tudo vem do ego, porque são as pequenas armadilhas que ele vai colocando ali para que a gente não dê o próximo passo. Ou, na verdade, para que gere resistência, para que a luz seja gerada, para a gente poder dar o próximo passo. E aonde estão essas armadilhas do ego? É quando ele tenta nos confundir, nos ludibriar, para que a gente possa, pela tentativa e erro, acertar. Isso acontece quando a gente confunde aquela luz que é gerada pela lâmpada com um belo curto-circuito. Então, o ego, ele na verdade pode ser entendido como um curto-circuito. Gera uma grande luz, uma explosão de luz, porém aquela luz se queima. Depois você vai precisar de voltar para dentro de si, trocar essa lâmpada novamente e recomeçar o seu processo, porque você cedeu àquela tentação do ego. Você acreditou que essa grande explosão, que esse grande curto-circuito, na verdade, era a luz que você estava buscando. E olha, curadores, isso acontece de várias formas. Tem pessoas que quando despertam espiritualmente, elas desenvolvem a necessidade de compartilhar com o outro. E lá, uma vozinha pequena, quando ela está lá compartilhando com o outro, diz para ela assim, nossa, você é o máximo, parabéns para você. Olha, você vai ganhar a aceitação de todas essas pessoas aqui, porque na verdade você está fazendo algo que
quase ninguém faz, que é compartilhar ensinamento, compartilhar o pão, compartilhar seja lá o que for. Então essa vozinha sutil que tá ali falando com aquela pessoa, que às vezes a gente nem percebe ela dentro da nossa cabeça, é o ego tentando nos fornecer a luz do curto-circuito. Existem diversas formas dessas armadilhas do ego. Outra grande armadilha é quando a gente tem esse despertar da consciência, quando a gente não se identifica mais com aquilo que não é, ou seja, a gente vai em busca de novos conhecimentos, a gente tem sede de conhecimento e aí a gente quer adquirir mais e mais e mais conhecimento, quando na verdade você precisa entender que o conhecimento ele é importante, mas ele não é a grande ferramenta que vai fazer com que você desperte mais, não é ele que vai fazer com que você evolua espiritualmente, porque nós não somos a nossa mente, nós não somos o nosso pensamento. Então a mente consciente, ela, voltando àquela explicação lá do começo, a nossa mente consciente representa somente 5% de tudo aquilo que nós realmente somos. Então quando você vai em busca de muito conhecimento e se prende a isso, não é que buscar conhecimento seja errado. A grande questão é se prender na busca pelo conhecimento. Quando você faz isso, quando você se prende à busca pelo conhecimento, absorve muita coisa e aquilo de repente fica pouco, você absorve mais e não coloca isso em prática, não entra em ação, você está preso em mais uma armadilha do ego, por exemplo. Você está preso na armadilha de que você é o seu pensamento. E quanto mais conhecimento você absorver, melhor você está ficando, mais forte você está ficando. Na verdade, isso é uma grande ilusão. Mais uma das grandes explosões do ego de curto-circuito. E a gente confunde isso com a luz. Outra forma muito comum dessa armadilha aparecer é quando a pessoa já sabe que está se espiritualizando, ela sente isso em cada célula do seu corpo, as intuições começam a vir e ela começa a perceber que de fato ela está indo para um caminho que ela está se inserindo dentro da espiritualidade. E a partir daquele momento, ela desenvolve uma fala mais mansa, ela começa a falar sempre gratidão, 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 e uma voz suave, aveludada, não é? Ela está sempre sorrindo, sempre vendo o bem dos outros. E você sabe onde é que está a armadilha aí, curadores? A pessoa, ela começa, mesmo sem perceber, ela começa a esconder a própria sombra. Ela vai colocando a sombra para dentro, ela começa a esconder porque aquilo não é tão bonito quanto a vozinha veludada. A sombra dela não é tão bonita socialmente quanto a gratidão que ela está dizendo que sente, provavelmente sente. Mas a grande questão aí está em esconder a própria sombra, porque lembra que a sombra tem identificação com o ego e o ego é o nosso professor. Então nós temos sim que dizer qual é a nossa sombra, nós não temos que ter vergonha da nossa sombra. Porque quanto mais vergonha da nossa sombra a gente tiver, quanto mais a gente esconder, jogar nossa sujeirinha para debaixo do tapete da gratidão, mais presos ao ego a gente vai estar, não é? E o ego vai se apresentando cada vez mais refinado, cada vez mais rebuscado. Então a pessoa começa a nem perceber que está ali escondendo a própria sombra, não é? E essa sombra, ela não some, não é? Ela se esconde e se fortalece. Em algum momento ela volta mais forte, mais preparada, gerando um novo curto-circuito que vai confundir a gente, fazendo com que a gente acredite que seja luz, quando na verdade é um curto-circuito. Curadores, a minha intenção com esse vídeo não é que você comece a fazer o julgamento de outras pessoas e dizer, lá, fulano fala gratidão, gratidão, tá escondendo a sombra. Não. A intenção desse vídeo é para que a gente perceba as armadilhas do ego dentro de nós, dentro de cada um de nós. Porque o nosso verdadeiro objetivo é despertar espiritualmente, criar coisas incríveis aqui na Terra para compartilhar com o próximo, compartilhar com os nossos irmãos. E isso só é possível quando a gente deixa de se identificar com o ego, quando a gente coloca o ego no exato lugar dele, que é de nosso professor, nosso próprio. O meu ego é o meu professor. O seu ego é o seu professor. Quando a gente faz isso, aí sim a gente está pronto para dar mais um passo na nossa grande jornada. E também para lembrar que esse nosso ego é como uma cebola. Ele está cheio de camadas. A gente remove uma camada, mas ali dentro tem mais uma. E cada vez mais fina. E a gente vai retirando essa camada da cebola e revelando um ego cada vez mais sutil, cada vez mais suave, cada vez mais fininho, mas é o ego. Não é porque é mais fininho, mais suave, que ele é menos poderoso. Na verdade, ele fica cada vez mais poderoso. Quanto maior a luz, maior a sombra. Curadores, eu espero ter conseguido revelar esse segredo do que realmente é o ego.
do que realmente é o despertar espiritual. Se você tem alguma dúvida, agora é o momento de você deixar aqui para mim nos comentários. Se você concorda com o que eu disse, se você não concorda, se você quer acrescentar alguma coisa sobre o que eu disse, a hora é essa. Deixa aqui para mim nos comentários. Aproveita e deixa o seu like aqui no vídeo. Ah, e se é novo no canal, já se inscreve aqui no canal, vem ser um curador com a gente, que a gente vai compartilhar muito mais conhecimento. A gente está aqui para fazer uma troca incrível de saberes, para que a gente possa, de fato, ir nos melhorando, ir nos burilando, para que a gente possa dar esse grande salto, fazer essa grande transição na humanidade. Então eu conto com você. Vai, se inscreve aqui no canal, vem ser um curador.